Excelente, excelente. Começando aqui mais uma super aula personal faixa preta 10K vivendo com liberdade. Exatamente. Nessa super aula de hoje, o nosso episódio, nós vamos falar como faturar mais de 10 mil reais por mês prescrevendo saúde funcional integrativa com o método SAFE. Vamos lá. Então vamos lá, começando aqui. Nesse episódio, nós vamos estar tratando de alguns pontos importantes aqui para vocês. Então, para vocês aqui que não me conhecem aqui, sou o professor Sandor Balsamo, tudo bem? Minha grande missão é ensinar as pessoas a terem um estilo de vida Z5, exatamente, se tornando um humano extraordinário. E minha grande missão é ensinar também os professores a prescrever esse método, onde leva as pessoas a esse estilo de vida Z5. Sandro, mas que é o estilo de vida Z5, né? Então eu falo muito isso no meu dia a dia. Ter o estilo de vida Z5 é você adoecer menos, é você tomar menos remédio, é você ter mais energia, ter mais disposição para você poder atuar no seu dia a dia. Baseado no nosso check-up da saúde funcional integrativa, que é o nosso método. Justamente o que eu realizei no meu projeto de doutorado e pós-doutorado na Faculdade de Medicina da UNB de Brasília, onde nós já temos hoje mais de 40 mil pessoas impactadas pelo nosso método em todo o mundo. E nesse episódio de hoje, nós vamos estar justamente falando sobre a prescrição de estilo de vida Z5. Vocês vão entender o que é o estilo de vida Z5 e baseado na saúde funcional integrativa. Três coisas você vai perceber claramente que são diferenciais, que irão realmente beneficiar você, profissional de educação física, personal trainer, profissional de saúde, atuando, né, com a saúde funcional integrativa. Primeiro ponto que você vai ter, né, é justamente você ter mais valorização no seu trabalho. Você vai ter muito mais valorização, podendo sim atingir um faturamento de 10 mil reais ou mais por mês vivendo com liberdade. Você vai entender que prescrever com a saúde funcional integrativa, com o nosso método, vai te proporcionar liberdade, porque você não vai precisar estar do lado do aluno para poder prescrever para ele. Então se liga aí. Outro ponto, você vai ter resultados expressivos, muitos resultados expressivos. Por quê? Porque você vai começar a prescrever de uma forma muito mais ampla, muito mais integrativa, ou seja, você vai conhecer mais seu aluno e as causas dele também. Então os resultados vão ser muito maiores. Um outro benefício é atuar com liberdade. Por quê? Porque quando a gente prescreve, né, baseado no método SAFe Z5, com a saúde funcional integrativa, você não vai prescrever apenas o exercício. Exatamente, apenas o exercício. Você vai prescrever além do exercício. Então você vai prescrever várias ações do dia a dia dele. Então seu aluno pode estar em outro estado, em outro país, em outra situação, ele acabou o treino e ele vai para casa e essas ações diárias vão impactar. Então, esses são os três benefícios importantes de você atuar dessa forma. Você pode estar pensando também que é muito bom, né, para ser verdade, né, tudo isso, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Todos os profissionais, né, que se tornam personal faixa preta, né, com o método SAFe, né, Z5, recebem uma placa dessa aqui. E a gente tem hoje já 80 profissionais que atingiram esse faturamento, pelos que eu já sei, por mais de centenas de alunos que a gente tem aí os resultados. Imagina os que não passaram para a gente os resultados ainda. E um exemplo, por exemplo, da Margarete, né, com 58 anos, né, ela tinha um problema sério ali com depressão, ia abandonar a carreira profissional e com 50 anos se tornou especialista em saúde funcional integrativa com o nosso método, exatamente. E desde a especialização para cá, ela já atingiu faturamento aí aproximado, né, passando mais de 300 mil reais. Recentemente agora até comprou um carro novo, né, o Jeep, né, do Rio de Janeiro, entendeu? Temos o professor Alexandre Alves de Brasília, que recém-formado, atuando com método, bateu o carro, né, dormindo no volante, porque trabalhava o dia todo, não era valorizado no seu trabalho e atuando com o método SAFe. Hoje ele prescreve, né, corrida, já passou do seu faturamento de mais de 270 mil reais, né, conseguiu levar a mãe dele para a praia, né, que a mãe dele nunca tinha ido na praia, e conseguiu realmente sustentar, né, a família dele. Então são alguns exemplos, que eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, que o que eles fizeram? Eles aplicaram o passo a passo do método. O importante é você perceber, segue o passo a passo do método. Você que está chegando por aqui, lembra de se inscrever também aqui no canal, a galera que está ouvindo aqui no Spotify também, né, no SoundCloud, é perceber que existe uma rota para eles terem realizado isso. Não é uma mágica, não é vem aqui e faz, não. É um método estruturado, pautado para poder as pessoas chegarem nesse resultado específico.
ok? Pautado, estruturado e validado. Vamos embora. Então, seguindo em frente, o que a gente tem? Nós temos alguns pontos importantes, né, desse material, dessa aula de hoje. O que a gente precisa ter em mente é que nós fomos ensinados, vamos lá, o que a gente tem que ter cuidado aqui, tá? Aqui, ó, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a gente tem que ter cuidado com o seguinte, nós fomos ensinados que o exercício resolve tudo, não é? Aí a gente vai estudar anatomia, fisiologia, biomecânica, vai. Agora eu te pergunto, será que seus alunos estão tendo resultado? Será que você está treinando adequadamente, regularmente? Será que seu pai, a sua mãe, o seu irmão? E por que está aumentando o número de obesos no mundo? No Brasil especialmente. Por que está aumentando o número de deprimidos, ansiosos, mais pessoas tomando remédio, mais pessoas precisando de remédio para dormir? O que está acontecendo? Será que é só isso? É só o exercício? É só lá chegar e prescrever? E eu não estou nem falando se é 3 de 10 ou não. Perceba, será que tem algo de errado com isso? Você já notou que tem alguma coisa que não está batendo nesse processo? Você já pensou nisso? Faz sentido? Porque olha só, as pessoas estão procurando a gente, né? E os profissionais de educação física estão cada vez mais reclamando que estão ganhando menos, que tem dificuldade, não consegue ter aluno, as pessoas não chegam para ele. Será que a gente não tem que mudar a caixinha, pensar de uma outra forma? Pois é, você mesmo hoje, como é que está a questão do seu... Você está com sobrepeso, está com obesidade, está com ansiedade, está com problema de sono? Você não está conseguindo regular a sua alimentação? Você está treinando regularmente hoje? Você está muito ansioso? Você vive doente? Pois é. Entendeu? Então é perceber isso. Então nós temos que mudar essa perspectiva para a gente ir para um caminho, aí sim, um caminho que eu acredito seja um caminho de prosperidade. Tá? Aí sim. Aqui que eu quero abrir para vocês esse caminho de prosperidade. Vamos lá junto? Se nós pensarmos agora com o modelo que a gente vai passar para vocês, que é pensando no ser humano, tá? Vamos lá. Pensando no ser humano de uma forma muito mais ampla. Integrativa, olha só, integrativa. Vê se faz sentido para você. De uma forma muito mais integrativa. É outro patamar. Por quê? Porque agora a gente vai estar conhecendo esse indivíduo. A gente fala muito de emagrecimento, né? Então a gente tem um indivíduo aqui que ele é gordinho. E o que a gente faz? Efeito. Treino. E por que ele engordou? O que aconteceu? Então, com a saúde funcional integrativa, nós vamos entender o estilo de vida dele. Exatamente. Mediante o estilo de vida dele, a gente vai mudar toda a nossa perspectiva. E aí você vai entender a causa. Porque o dia a dia dele está construindo esse estilo de vida para ele se tornar obeso. E aí você vai ver que ele não está dormindo bem, você vai ver que ele está ansioso, que ele não sabe comer, não estou falando nem da qualidade da comida. Então a gente começa a ter uma visão muito mais ampla. Aí eu coloco para vocês. É um outro patamar. Fazendo sentido para vocês? É outro patamar. E quando... Em 2008, que eu comecei a fazer meu projeto de doutorado na Faculdade de Medicina do UNB, aí eu formei, eu entrei na Faculdade de Educação Física em 1991, 92. Então, já há mais de 30 anos atuando na área, mas em 2008 foi um divisor de águas para mim, porque quando eu entrei no ambulatório, eu comecei a trabalhar com pacientes com lúpus. Lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença autoimune gravíssima que afeta o cérebro, coração, rim, pulmão, a pele. E as pacientes com lúpus geralmente morrem cedo, né? Principalmente naquela época, com 20, 30 anos. No entanto, naquela época, o que aconteceu? Eu tive uma descoberta. As pacientes com lúpus LES, tá? Eu estudei mais de 300 pacientes no ambulatório. E a gente fazia uma triagem fazendo avaliações da parte física e da parte psicoemocional, que eu comecei a fazer também vários testes da parte psicoemocional. Entendeu? E isso acabou me despertando para algo que eu nunca imaginava. Eu comecei a entender o ser humano de uma forma integrativa,
ampla do ser humano. E aí, né, nesse processo, quando eu terminei o meu doutorado, eu me deparei com todos aqueles dados e eu plotei, né, todos os resultados na tela e eu criei uma classificação, né, do estilo de vida dessas mulheres como se fosse uma pirâmide realmente. E eu dividi isso em 5 níveis. E eu consegui classificar de 0 a 100%. Consegui classificar de 0 a 100% o estilo de vida delas. E publiquei esse trabalho em 2015 no Congresso Brasileiro de Reumatologia. Eu consegui mostrar que existia um número de pacientes, né, naquele grupo de 86 mulheres que tinham um altíssimo nível de estilo de vida. Inclusive algumas até melhor do que a minha. Eu ficava até, meu Deus, como é que pode? E a gente passou a perceber que o estilo de vida dessas mulheres protegia os efeitos colaterais das medicações da doença em si. E essa classificação era de 0 a 100%. E nisso a gente criou a classificação do estilo de vida das pessoas, pautada nessa pirâmide que você vai ver por aí, né? Quanto maior o nível, né? Quanto maior o nível do estilo de vida, maior é a saúde funcional integrativa desse indivíduo. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Então maior é o estilo de vida dessa pessoa, melhor é o estilo de vida dessa pessoa. Então eu tenho aqui indivíduos com um nível de estilo de vida Z1, né? Aqui eu estou com um imã aqui, então por exemplo, Z1 seria um indivíduo com pior nível de estilo de vida, e aí a gente vai subindo para Z2, Z3, Z4 e Z5. Z5 é o melhor nível de estilo de vida. E como é que a gente mede isso? A gente mede isso pelo questionário, né, da plataforma Safe da Saúde Integrativa, que são perguntas validadas que eu criei no meu projeto de pós-doutorado, né? E aí essas perguntas são respondidas e geram uma classificação para as pessoas. E aí você pode estar perguntando, Sandro, como é que é, né, esse check-up? Como é que é esse modelo de avaliação? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Aqui, ó. Então você vai preencher, a pessoa vai preencher e vai ser uma classificação. Tá vendo essa classificação aqui, ó? Se 43% da parte física, 58% da parte mente, ele é 50%. Ele é um Z3, ele está bem aqui, ó. Porque é de 0 a 50%. Tá? Então ele é uma Z3 dessa classificação. E a gente tem a teia da saúde funcional integrativa também, né? A gente pode perceber aqui, ó, quanto mais estourado, pior é. E a gente tem aqui, por exemplo, ansiedade, capacidade funcional. Aqui a gente percebe a idade biológica, tem vários fatores aqui que a gente vai trazer. Na última página, a parte da alimentação. A gente não vai falar muito sobre ele hoje, mas é a nossa ferramenta de classificação. Então, a partir desse momento, eu tenho aqui em cima, ó, o indivíduo Z5. Aí eu tenho esse indivíduo Z5 aqui, que ele tem um alto nível de saúde funcional integrativa. Percebeu? Então eu tenho uma classificação, e essa classificação é a única que existe no mundo, não existe outra que fez isso até hoje. Tá? E nós já temos hoje mais de 44 mil check-ups realizados, eles têm mais de 40 milhões de dados hoje na nossa base. Então a gente já sabe que o indivíduo Z5, por exemplo, né, por isso você vai ver Sandor Bálsamo Z5, ele não tem menos possibilidade de tomar remédio, sono melhor, controle de peso, energia, vitalidade. Ele termina o que ele começa muito mais que o indivíduo, por exemplo, o Z1, que é aqui embaixo. Né? O indivíduo Z1, que tem o pior nível de classificação, está aqui embaixo. Ó. Esse indivíduo está mais doente. Esse indivíduo, que é o Z1 aqui, ó, ele é mais gordinho. Ele tem um estilo de vida muito pior. Então a gente vai prescrever em cima disso. Beleza? Notou a diferença do que tem que ter cuidado e o que a gente faz? Então, entrando agora para um passo a passo mais específico para a gente entender o modelo, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer? Você é profissional de educação física, você é profissional de saúde, como é que funciona? Você vai seguir essa estrutura desse passo a passo, porque com esse passo a passo, você vai chegar onde? No faturamento de 10 mil reais. É isso aqui que você vai passar a fazer. Então, você vai dominar o processo e vai repetir isso aí. Vamos lá. O que nós temos aqui? A saúde funcional integrativa, né? Tá? Funcional integrativa, tá? Ela é baseada principalmente no seguinte. Quando eu publiquei em 2016 isso, assim, anota aí para você não esquecer. Saúde funcional integrativa é tudo que interfere, tá, no seu estilo de vida do momento que você acorda ao momento que você dorme. Exatamente.
minuto você dorme. Então são 1440 minutos que compõem o seu dia. Então cada minuto é importante para esse processo. Beleza? Então, seus pensamentos que geram emoções, que geram sentimentos, que geram atitudes, comportamentos, ações e reações. Então o que você pensa vai gerar um comportamento, uma ação e reação. Entendeu? Então uma pessoa, quando olha para a comida, ela tem uma reação. De acordo com o quê? Com o pensamento que ela está tendo. Já notou que você está mais ansioso, você come mais? Porque é um pensamento. Ah, e agora? O que eu tenho que fazer? E agora não sei o quê? Ou dormiu mal, gerou ansiedade. Gerou o quê? Um sentimento. E aí o que vai acontecer? Você vai. Então a gente tem área específica, por exemplo, do cérebro, que é uma área importante do, por exemplo, lá no hipotálamo, pequenininho com 4 gramas, na parte posterior do hipotálamo, está ligado ao quê? A principalmente os sentimentos de raiva. Por exemplo, quando você tem raiva, afeta a sua saciabilidade. Por quê? Porque ela vai conversar lá com o seu estômago para poder o quê? Produzir mais grelina, para você o quê? Comer mais. Então, quando você trabalha essa parte específica do cérebro, entendendo o seu aluno de uma forma integrativa, né? Você começa a entender a causa dele estar comendo. E não ficar gastando caloria, que é muito difícil gastar caloria. É muito mais fácil de entender o motivo que ele ingere caloria. Percebeu? Comeu uma barra de chocolate em menos de 1 minuto. Agora vai queimar aquela barra de chocolate. Você vai ter que gastar 1 hora. Por que você comeu aquela barra de chocolate? Então, a percepção do profissional que trabalha com a saúde funcional integrativa é muito mais ampla. Notou isso? E a gente trabalha muito com 2 componentes são importantes. Então, anota aí pra gente. 2 componentes. Primeiro, entender o cérebro, ok? Então, nós temos 2 áreas específicas importantes, que é a pituitária, né? E uma outra área muito importante, que é a amígdala cerebral. Amígdala cerebral. Por quê? Essa percepção de entender a neurociência é muito importante para com que tudo que você passa no seu dia a dia. Na hora que você entende, tanto que o primeiro pilar, que são 9 pilares, né, no método, mente, movimento, alimentação, sono, respiração, ecossistema, espiritualidade e natureza, esses pilares conversam para que a pessoa possa ter esse resultado. E aí, primeiro, mente. Entender quem é você para que você possa estar prescrevendo também. Uma outra coisa fundamental, né, no método é entender o que é a função mitocondrial. Exatamente. Porque tudo é mitocôndria. Tudo é mitocôndria. O que você pensa é mitocôndria? Sim. O que você come é mitocôndria? Sim. Quando você dorme, mitocôndria? Sim. Quando você respira? Sim. Tudo é mitocôndria. A qualidade mitocondrial é que vai fazer com que esse indivíduo tenha energia ou não. Se ele vive ou não. Entendeu? Então nós temos que melhorar a qualidade mitocondrial. Então, trabalhar muito neurociência e a parte de qualidade para reduzir a disfunção mitocondrial. E a maioria das coisas que a gente faz hoje piora a função mitocondrial. Que é o que é a mitocôndria? É a sua usina de energia. E a gente precisa explicar isso para o aluno. Você, como profissional, né, da saúde funcional integrativa, né, certificado pelo método SAFe-Z5, você vai ser um especialista em melhorar essa função mitocondrial desse indivíduo. Então ele não só vai emagrecer, ele vai emagrecer de uma forma assertiva, porque ele melhora a sua função, ele rejuvenesce as suas células. Exatamente. E a gente tem que comprovar isso. Por quê? Porque a gente avalia o indivíduo de uma forma integrativa. Entendeu? Então, vamos lá. Para a gente chegar nesse processo, a gente vai ter alguns pontos importantes aqui. Primeiro, a gente tem que fazer o check-up. O check-up SAFe, ok? Mediante a análise do check-up SAFe, a gente conhece esse indivíduo. E a gente vai ter mais 50 biomarcadores, marcadores de vida. A gente vai conhecer esses biomarcadores. Então vamos dar um exemplo, a parte mente. Nós vamos ver ansiedade, sono, nós vamos ver sono, sonolência, nós vamos ver aspectos ligados, acredite se quiser, por exemplo, com saúde social. Nós vamos ver vários parâmetros da parte psicoemocional física, até a espiritualidade a gente mede. E da parte física, tempo de TV, tempo sentado, comportamento sedentário, se ele fuma, se ele não fuma. Nós vamos analisar percentual de gordura digital, nós vamos analisar a circunferência do pescoço. Por quê? Porque está ligado com
a sonolência diurna, porque está ligado com a apneia noturna. Nós vamos ter um diagnóstico muito amplo desse indivíduo. E isso traz o quê? Valorização do nosso trabalho. Então anota aí já. Quando você faz o check-up da saúde funcional integrativa, você já pode cobrar por essa interpretação. Exatamente. E essa interpretação custa quanto? Hoje, uma interpretação do check-up vai custar de 150 a 350 reais para você trazer esse diagnóstico. Ou seja, você está lendo para ele dizendo, olha, faz isso. Suas primeiras intervenções são essas, essas e essas. Tá ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo que você vai fazer é justamente você vai entender a análise. Você vai fazer a análise do estilo de vida dele. Tá? Do estilo de vida dele. Para quê? Para fazer o REV. O que é o REV, Sandro? Você vai fazer a reprogramação, tá? Programação do estilo de vida dele. Ok? Você vai fazer o REV para levar ele para o Z5. O que é uma análise do estilo de vida? A análise do estilo de vida é o seguinte. Você mandou checar para essa pessoa, você vai encontrar com ele de 40 a 60 minutos, né, pelo Zoom, e você vai descrever para ele como é que está todo o processo dele. Você vai explicar para ele, uma sessão, como é que ele está, 3 pontos de melhora imediata, 3 pontos que ele realmente precisa reforçar positivamente para manter. Então você vai descrever todo o processo, como ele está. A gente gosta de fazer uma análise muito profunda desse indivíduo, para ele já sair de lá com uma ação imediata. Lembrando, tá? Que é importante a gente perceber que essas ações de mudança de estilo de vida não podem ter nenhum custo a mais. Então ele não vai gastar com academia, com suplemento, com equipamento, nada. Com o que ele tem aqui no quarto, na casa dele já é o suficiente. Não, mas o cara só tem pizza em casa, o cara não tem o equipamento, tem nada. Você vai ajudar com o que ele tem. Porque se ele gasta com pizza, é food. Quanto é que custa uma pizza? 50 reais? Transfere isso para alimento de qualidade. Entendeu? Então você pode prescrever os agachamentos, os trabalhos de fortalecimento, os trabalhos de core, o trabalho de sono. Então todos os pilares são pautados em não precisar ter nenhum custo com essa pessoa. Ela vai investir em quem? Em você. Tá? Então uma análise de estilo de vida hoje, ela vai estar custando aí para o indivíduo em torno de 350 a R$1.000. Exatamente. Então você vai ter um investimento, essa pessoa vai fazer esse investimento em você e você vai ter esse retorno de investimento de 350 até R$1.000. Beleza? Entendeu o estilo de vida? Qualquer dúvida e pergunta, você pergunta aqui embaixo também nos comentários. Beleza? E aí a galera que está no Spotify vai lá no Sandor Bálsamo, né? Dr. Sandor Bálsamo Z5 lá no meu YouTube também. E aqui também no nosso Instagram, né? Tem o do Sandor Bálsamo Z5, o Dr. Sandor Bálsamo Z5 e também do método Safe Z5 também, ok? E o terceiro, que é justamente a cereja do bolo, é a prescrição. Prescrição do REV. A prescrição do REV Z5. O que é a prescrição do REV Z5? A prescrição é você prescrever a reprogramação do estilo de vida desse indivíduo. Aí sim, você vai vender programas que vão ser de 90 dias, ok? Que é justamente de 90 dias, ali no caso, que chama de P12Z5. E aí esses programas vão ter um valor de R$10.000 a R$2.500. E aí você vai ajustar. Então você pode fazer isso presencial ou online. Não importa. Você vai agregar esse serviço ao trabalho que você tem. Ah, Sandro, eu tenho um aluno de personal. Pode? Claro que pode, mas os professores fazem isso. Eu também faço isso. Aí você tem um aluno de presencial uma vez, 2 vezes na semana e agrega o REV para ele. A reprogramação do estilo de vida ele vai estar pagando por isso. Porque você vai prescrever sono, você vai prescrever o comportamento sedentário do dia a dia, quanto tempo que ele está sentado. Né? Então tudo isso vai começar a reprogramar o estilo de vida dele e ele vai pagar por isso. Ah, então ele paga a minha hora de personal mais o REV, exatamente, estilo de vida dele assim? Sim, ele vai pagar mais por isso. Então dessa forma você consegue ter uma esteira de produtos muito bem clara, pautada como base e onde ele está, isso é importante, onde ele está, que eu tenho um diagnóstico profundo, e para onde ele vai. E ele vai chegar nesse resultado. E aí você vai seguir esse passo a passo estruturado. Então nessa super aula de hoje,
A gente quis trazer para vocês aqui, né, professores aqui, o que você pode fazer hoje para, primeiro, ter a sua liberdade financeira. Liberdade, a sua liberdade. Liberdade para você poder estar atuando de qualquer lugar, de forma presencial ou de forma online, atuando com a saúde funcional integrativa. E aí você seguindo esse passo a passo estruturado, vai ser aquilo que a gente comentou previamente, o caso da Margarete, o caso do Alexandre, de tantos outros personagens, se tornaram especialistas em saúde funcional integrativa e se tornaram personagens faixa preta 10K e samurais também. Samurai é um personal, né, um profissional de saúde que fatura mais de R$200 mil no ano. Então é seguir esse passo a passo estruturado para poder chegar lá. Beleza? Então essa foi mais uma super aula. Não se esqueçam aqui de deixar um joinha no canal, se inscrever aqui no canal, deixe sua dúvida, também comentário. E aqui embaixo na descrição a gente tem um grupo de Telegram para você entrar para o clube, né, de avaliadores da plataforma CFC5, poder fazer o seu check-up da saúde funcional integrativa, entender a nossa metodologia e tirar todas as suas dúvidas também. Grande abraço, até o próximo programa aqui no nosso canal e a gente se vê em breve.